Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. No dia de hoje nós vamos trazer uma mensagem sobre a grande tribulação. É um estudo, logo em seguida nós vamos orar. Mas antes de tudo isso, eu gostaria muito que você que já é inscrito, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, visualize o vídeo todo, mas dê like e também comente. E você que está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, magnífico Pai, aqui estamos reunidos no dia de hoje, juntamente com cada irmão, cada irmã, cada inscrito do canal, porque nós sabemos, meu Santíssimo, que estamos, sim, vivendo os últimos dias, os últimos momentos, e pouco tempo nos resta para nós buscar. Pouco tempo nos resta, Senhor, para nós clamarmos. Por isso é que eu conclamo, ajude-nos a vencer o mundo e tudo que neste mundo há, vencer o pecado, vencer o orgulho, vencer a soberba, porque, Santíssimo, para que possamos continuar. Mas eu quero neste instante apresentar vidas que estão realmente clamando, buscando, implorando a Tua misericórdia, a Tua compaixão, vidas que neste instante oram conosco aqui no canal Uma Visão Além. Não existe, ó Deus, uma vida sem a Tua presença. Estamos caminhando para o final de uma era, para o final de algo, Santíssimo. Derrame em nós, em cada ouvinte, a Tua unção, a Tua presença, para que assim possamos nos revestir do poder, da graça, da unção, da virtude, para que possamos continuar de pé. Senhor, o tempo está abreviado, os sinais estão mostrando que brevemente o Senhor irá buscar a Tua igreja. Não deixe-nos cair olhando para o lado, olhando para trás, olhando para os escândalos, mas olhar somente para Ti, autor da nossa fé e também da nossa salvação. Senhor, renova em nós as nossas forças, a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa credibilidade. Senhor, neste momento eu apresento este lar, desta pessoa que ora conosco agora, aonde houver uma pessoa enferma, que a enfermidade desapareça, aonde houver uma pessoa desanimada, que ela receba ânimo, aonde houver uma pessoa abatida, que ela seja renovada pelo Espírito de Deus. Senhor, entra com cura divina e milagres neste lar, nesta casa, que esta enfermidade, esse espírito de doença, de enfermidade, seja repreendido no nome glorioso de Jesus. Repreendemos esse espírito de depressão, de loucura, de inquietação, de desespero, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Eu sei que o nosso Redentor vive. Entra neste lar onde não há união, falta paz, falta união, onde há guerra, peleja, batalha. Entra nesta casa, Jesus, que precisa do Teu socorro, que depende da Tua misericórdia, que necessita da cura, da porta aberta, da união, da libertação de alguém enfermo. Repreendemos todo espírito imundo que tem tentado destruir a vida desta pessoa. Eu repreendo toda legião, toda potestade, em nome de Jesus. Que haja paz, saúde, prosperidade, salvação nesta casa, nesta família. É o que eu conclamo
E é o que eu peço, crendo no agir de Deus. Enxugue as lágrimas desta mãe, deste pai, deste filho, desta filha, no nome do Cordeiro de Deus, nosso Pai. É isso que nós pedimos, Rei Jesus. Queridos, vamos ao estudo, mas se inscreva no canal, dê like, compartilhe os nossos vídeos. Então vamos lá, a grande tribulação. O período escatológico, meus queridos, chamado de tribulação, é uma época sem precedentes na história humana. Mateus 24, 21. Sendo um período de 7 anos, identificado como a 70ª semana de Daniel. O sofrimento infligido, meus queridos, nesse período terá abrangência mundial. Apocalipse 3:10. Isso torna a tribulação um evento ímpar no estudo da teologia. Então vamos por partes. O início da grande tribulação. O início desse período, meus queridos, se dará quando um príncipe que há de vir, Daniel 9:26, fizer firme a aliança com muitos, Daniel 9:27. O homem também identificado em outras partes, meus queridos, como o chifre pequeno de Daniel 7:8, 24, 25, e como também o homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ele que liderará uma coalizão de nações naqueles dias, fará também uma aliança com a nação de Israel, meus amados, trazendo paz aos judeus, e devido a essa paz, o templo será reconstruído na primeira parte da grande tribulação. De Daniel capítulo 9, verso 27, prevê, meus amados, que na primeira metade da tribulação haverá sacrifícios em Israel, atividade feita exclusivamente no templo. Então, os primeiros 3 anos e meios, meus amados, terminarão com o homem da iniquidade declarando ao mundo a sua divindade. E o que é pior, se assentando no santuário de Deus, segundo Tessalonicenses 2:4, possivelmente uma referência a este templo que será reconstruído lá em Israel, na cidade de Jerusalém. Mas vamos falar um pouquinho sobre os juízos. Apocalipse 6, do versos capítulo 6 até o verso 19, do 1 ao 19, o texto que trata o período da grande tribulação descreve 3 sequências, de juízos. Então, dos capítulos 6 ao capítulo 19, ele vai trazer uma sequência de 3 juízos. Primeiro, selos, depois, trombetas e, por último, taças. Cada um em número de 7 eventos. Se as 3 sequências se sucedem de forma cronológica, e se elas se sobrepõem, ou ainda se as trombetas e as taças são descrições dos selos, isso é matéria, meus queridos, para muita discussão e muitas dúvidas. Mas vamos explicar os selos. O primeiro selo do capítulo 6, verso 1 e 2 é o cavaleiro, no cavalo branco, que sai para conquistar. E aqui nós podemos indicar, bem no início da tribulação, o domínio que é crescente do poder do homem da iniquidade, que é o anticristo. Esse domínio acontece bem quando as pessoas falam em paz e segurança. Você pode ler 1 Tessalonicenses 5:3. O segundo selo de Apocalipse 6, verso 3 e 4, o cavaleiro do cavalo vermelho, portanto uma grande espada, ele portando uma grande espada, trazendo o fim da paz e guerra entre os homens. E o terceiro selo de Apocalipse 6, 5, 6, cavaleiro no cavalo preto, com uma balança na mão, a qual representa, meus amados, um forte racionamento de comida devido a uma fome rigorosa que virá. E no quarto selo de Apocalipse 6, 7 e 8, o cavaleiro chamado Morte, no cavalo preto,
Ele traz a morte por meio da guerra, da fome, das pestes, e 1/4 da população mundial vai perecer. E o quinto, iniciam-se a perseguição e o martírio daqueles que testemunharam o nome de Cristo aqui na terra. O sexto selo, ele vai falar, lá do capítulo 6, verso 12 até o 17, haverá eventos catastróficos, como um grande terremoto, o escurecimento do sol, da lua, chuva de meteoros, montes e ilhas removidos do lugar, e algo nos céus que dará aos homens a ideia nítida do juízo, meus queridos, que Deus lhes envia. E aí nós chegamos no sétimo selo, que é de Apocalipse 8, do verso 1 ao 6, num grande silêncio, por meia hora se faz no céu, e em seguida, ele é seguido por trovões, depois de terremotos que introduzem os 7 juízos denominados de trombetas, as 7 trombetas. Então, o que são as 7 trombetas? A primeira trombeta, Apocalipse 8:7, fogo misturado com sangue cai do céu e queima a 1/3 parte das árvores e das plantas. A segunda trombeta, 8, 9 e 9, algo de natureza inexplicável causa a destruição de 1/3 do mar, da vida marinha e das embarcações. E a terceira trombeta, Apocalipse 8, verso 10 e 11, 1/3 da água potável é afetada, trazendo grande sede e morte aos homens. A quarta trombeta, de Apocalipse 8, verso 12 e 13, danos causados ao sol, à lua e às estrelas, provocando perda de luz para a terra, amados, tanto de dia como de noite. Você veja que são sequências terríveis. Aí nós chegamos na quinta trombeta de Apocalipse 9, verso 1 ao 12, é o primeiro ai, difícil de definir, que exatamente se trata do abismo e os gafanhotos, visto aqui em Apocalipse 9. É o capítulo que mais contém a palavra como introduzido, smiles, no lugar de uma descrição literal dos fatos. De qualquer modo, haverá 5 meses de um tormento indescritível sobre os incrédulos, e a morte não vai funcionar. E aí nós chegamos na sexta. E a sexta trombeta, de Apocalipse 9, verso 13, meus queridos, até o verso 21, é o segundo ai, e haverá a morte da 1/3 parte, 1/3 da população mundial morre. Aí você chega na sétima trombeta, do Apocalipse 11, do verso 15 ao verso 19. O terceiro ai, aqui é o terceiro ai, há um anúncio de que o fim está próximo e que é chegado o momento do Senhor reinar na terra. Mesmo assim, meus amados, haverá 7 taças da ira de Deus a serem derramadas, talvez nas últimas semanas da tribulação. Apocalipse 16, verso 1 ao 21. Sendo que todas as taças são derramadas ao mesmo tempo na terra. Apocalipse 16 ao verso 1. Então as taças, vamos falar das taças. Nós tivemos os selos, tivemos as trombetas, e agora nós chegamos nas taças. E a primeira taça de Apocalipse 16, feridas terríveis acometem os incrédulos. Na segunda taça de Apocalipse 16:3, destruição do mar e morte completa dos seres marinhos. A terceira taça, Apocalipse 16:4, toda água potável será afetada, trazendo um juízo tremendo pelo sangue dos justos que foi derramado. Aí você chega na quarta taça, Apocalipse 16, 8 e 9. A intensidade dos raios solares é tão grande que passa a queimar os homens. E você vai para a quinta taça, 16, 10 de Apocalipse. Algo descrito como o trono da besta será afetado e o seu reino ficará em trevas. Causará ódio e ainda maior a ira, maior dos incrédulos contra Deus. Os homens não se arrependem, meus queridos. Amados,
Chegamos na sexta taça, o rio Eufrates secará. De certo modo, isso facilitará a travessia dos exércitos dos reis do Oriente, de Daniel 11:44, que vem a peleja contra Israel. E a sétima taça de Apocalipse 16, do verso 17 ao verso 21, completam-se todas as coisas e ocorre o maior terremoto, meus amados, de todos os tempos na história humana, causando inúmeras destruições. Caem dos céus também pedras de cerca de 35 quilos cada uma, provocando terrível destruição e blasfêmias contra Deus por parte dos incrédulos. Outro evento que nós podemos falar da grande tribulação, são os remidos, quando o quinto selo é aberto, lá de Apocalipse 6, que iniciam a perseguição e martírio daqueles que testemunharam o nome de Cristo. Portanto, o evangelho será pregado na grande tribulação. Teremos as duas testemunhas que irão pregar o evangelho, depois serão mortas. Tem o ataque frustrado a Israel, durante o período da aparente paz, provavelmente no final dele. Uma confederação do norte atacará Israel, está lá de Ezequiel 38:39. E os possíveis participantes, segundo Ezequiel 38:6, são Rússia, que é Gog e Magog, Irã, que é a Pérsia, Sudão, a Etiópia, Líbia, que é Put, Ucrânia, que é Gomer, Turquia e Síria, que é Togarma. Esse ataque ocorrerá, meus queridos, depois do tratado de paz, quando os israelitas habitarem na sua terra, tendo retornado do exílio mundial. E haverá protestos da parte do Ocidente, da Arábia Saudita e de tantas outras nações. E essa coligação será derrotada pela intervenção divina. Quando você lê Ezequiel 38, 21, 22, você vê que lá levará 7 meses para enterrar os mortos. Tal destruição dos inimigos causará um grande testemunho para o mundo e para os israelitas incrédulos, de Ezequiel 38, 39. E é possível que esse evento tanto traga o homem da iniquidade para atuar dentro da Palestina. Mas olha, o que eu quero te falar é o seguinte, que Apocalipse 19 diz que Jesus virá para pôr fim a esta batalha e vencer o anticristo, o falso profeta e todas as nações que se rebelarem. Tem as duas testemunhas de Apocalipse 11, 3 e 13. O homem da iniquidade, a besta, a primeira besta é o anticristo. A segunda besta é o falso profeta, e ele vai promover a primeira besta. Ele está no papel, o falso profeta, do anticristo, do Espírito Santo. E nós temos que falar da igreja apóstata, ecumênica. No período da tribulação atuará uma igreja apóstata. Será disso que trata a apostasia de 2 Tessalonicenses? Será que é? Chamada de grande meretriz, de Apocalipse 17. Fala sobre essa tal igreja que tem um alcance mundial. Mas essa instituição, que tem uma abrangência mundial, se sucumbirá diante do homem, Tudo isso aí vai cair por terra quando Jesus colocar a mão. E no final da grande tribulação, como nós falamos, os reinos do norte e do leste virão sobre Israel. Nós conhecemos como o Armagedon. No final da tribulação, eles virão facilitados pela seca do Eufrates e do Tigre, na planície de Esdrealon, de frente ao monte Megido, que em hebraico quer dizer Armegido, Ali trata-se de um vale, meus queridos, que mede cerca de 30 por 20 quilômetros. E outros locais do conflito serão Jerusalém, Zacarias 12, 9. Bosra, atual Petra, Isaías 63. Essas 3 regiões compreendem o norte e o centro e o sul de Israel, respectivamente. Mas olha, que no meio da batalha, o Senhor voltará com os seus exércitos celestiais e derrotará os exércitos terrenos, lá em Apocalipse 19, verso 11 ao verso 21. E o morticínio será indescritível.
Apocalipse 14, 20, 19, do verso 17 até o verso 18. Isto é a grande tribulação, mas a igreja já terá sido arrebatada, levada para morar nos céus. Este é um juízo para quem fica. Então aceite Jesus enquanto é tempo, reconcilie com Jesus enquanto é tempo, e o Senhor quer trazer para você a salvação. Que Deus te abençoe grandiosamente. Graça e paz da parte do Senhor Deus nosso Pai. Amém e amém e amém.